como se eu tivesse levado um soco no peito. Era como se uma bomba tivesse explodido em silêncio, bem dentro da minha alma. A gente tinha acabado de ouvir algo que ia mudar a nossa vida para sempre. Sejam bem-vindos ao maior testemunho da minha vida. Eu já contei essa história brevemente, mas hoje eu vou contar para você em detalhes. Há alguns anos atrás, eu nunca poderia imaginar que um dia estaria falando sobre Deus. Porque, para ser sincera, houve um tempo em que ele nem fazia parte da minha vida. Eu vivia a minha vida do meu jeito, sem imaginar que um dia eu dependeria totalmente dele. Mas tudo mudou quando a minha filha começou a passar por algo que ninguém conseguia explicar. Eu vi o medo de perto, eu vi o medo de uma mãe que não sabia o que fazer, e foi ali no meio do desespero que eu tive meu primeiro encontro real com Deus. Esse não é só um testemunho de cura, é um testemunho de transformação. Porque naquele dia não foi só a minha filha que foi curada, eu também fui. Na Bíblia, o deserto é o lugar onde Deus fala ao coração. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender de Deus. Foi no deserto que eu encontrei o propósito, ainda que pela dor. Minha filha mais velha, Luísa, nasceu em 2014 com um sopro no coração. Um pequeno espaço entre as válvulas que deveria se fechar até ela completar 6 meses, mas não fechou. E a cada ecocardiograma que nós íamos fazer, o sopro ainda estava lá. E a cardiologista me explicou que aquilo não ia afetar o desenvolvimento dela, que provavelmente ela não teria sintomas, mas que como não tinha fechado até o 6º mês, deveria ser feita uma cirurgia assim que ela tivesse idade e peso para isso. Até que em agosto de 2015, na mesma semana que ela aprendeu a andar, ela teve um episódio de mal súbito. Nós estávamos na casa da minha mãe, eu estava na sala com as minhas irmãs e minha mãe com ela na cozinha, e eu escutei minha mãe conversar com ela assim: calma, não fica nervosa. Daí a pouco minha mãe disse: Monique, ela tá tremendo. Aí minha mãe veio com ela e falou assim: acho que ela não tá passando bem. Quando eu olhei, a minha neném, ela estava com os olhos virados para trás, estava todo branco o olho dela. E ela estava rígida e a minha perna amoleceu, eu não conseguia ficar em pé. Só que eu dei um grito, eu chamei Luísa. Na hora o olhinho dela ficou normal, ela olhou para mim e foi ficando com o corpo molinho, começou a suar muito. Na hora eu liguei pro meu esposo, que estava no trabalho, e disse que ia pro hospital. Ele saiu do trabalho e foi me encontrar lá no hospital. Eu não sei nem como eu cheguei naquele hospital aquele dia. O hospital era em outra cidade, era um pouco demorado para chegar, mas eu não consigo nem me lembrar do caminho, de tão nervosa que eu tava. Passamos o dia todo, à noite, fazendo exames, esperando o resultado de exames, e nenhum exame deu alterado. Eu me lembro que eu sentia tanto medo de algo ruim estar acontecendo com a minha filha que eu mal conseguia respirar. Algumas enfermeiras estavam acolhendo ela e outras a mim. Lá no hospital, os médicos me informaram que isso não eram sintomas do sopro no coração, que provavelmente não tinha nada a ver, que isso era algo cerebral, mas nenhum exame estava alterado. Fizemos até eletroencefalograma e voltamos para casa sem diagnóstico, só com medo, torcendo para que aquilo tivesse sido algo isolado e que nunca mais se repetisse. Mas num período de 6 meses, ela passou mal de novo por 5 vezes. Do mesmo jeito, e em todas as vezes nós íamos ao hospital, sempre com muito medo, nenhum laudo, exames normais, nenhuma explicação. E os dias se passaram com muita aflição, porque eu não sabia se aquele ia ser um dia normal ou se ela ia passar mal. Nesse período, nós procuramos 2 neurologistas pediátricos diferentes. Repetíamos os exames e nenhum dava alterado. E aquilo nos dava muita aflição, porque ela passava mal. Nós víamos o que acontecia com ela. Como que nenhum exame dava alterado? Até que uma neurologista, mesmo com os exames normais, os exames de eletroencefalo normal, nos disse que a nossa filha era epilética e que ela deveria fazer uso de um medicamento todos os dias por 2 anos, mas que o medicamento era muito forte, então de 30 em 30 dias ela deveria realizar um exame de sangue para verificar o funcionamento dos rins e do fígado. Aquele dia eu saí do consultório dela como se eu tivesse levado um soco no peito. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas parecia que o mundo estava em silêncio, só tinha um zumbido no meu ouvido e uma palavra ecoando: epilepsia, epilepsia. Eu sou formada na área da saúde, fiz faculdade de biomedicina e eu sabia perfeitamente o que era uma pessoa com epilepsia. Era como se uma bomba tivesse explodido em silêncio, bem dentro da minha alma. Enquanto eu caminhava em direção ao carro, o mundo continuava, as pessoas estavam falando, mas tudo em mim tinha silenciado, um silêncio tão pesado que o zumbido no meu ouvido era ensurdecedor. Eu acho que o meu corpo estava tentando entender, sabe, o que eu tinha acabado de ouvir.
E eu me lembro que em direção ao carro, ela estava andando, eu segurei a mãozinha dela, assim, tão pequena, tão frágil, que há poucos dias tinha aprendido a andar. E aquela mãozinha tão pequena era ali o meu único apoio para eu não desabar no chão. E a gente caminhando em direção ao carro, ela com os passinhos, né, desajeitados, mal sabia que a gente tinha acabado de ouvir algo que ia mudar a nossa vida para sempre. Meu coração era esmagado a cada passo que a gente dava. Era tão perto ali a saída de onde estava o nosso carro, mas parecia tão longe. O chão parecia distante, cada batida do meu coração era como um grito abafado. Não sei se vocês conseguem compreender. E eu olhava ali para ela tão pequena, tão inocente, sem saber o peso da palavra que colocaram sobre a vida dela. E eu me perguntava como proteger alguém de algo invisível? Como lutar contra algo que pode aparecer de repente? E eu coloquei ela na cadeirinha e nós fomos para casa. Alguns dias depois eu tive um sonho. O Senhor sempre falou muito comigo através de sonhos, mesmo antes da minha conversão. Eu não nasci em um lar cristão, cresci em um lar desestruturado. Meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha apenas 6 meses. E eu cresci na casa da minha avó, onde minha mãe me deixava passar o dia todo para que ela pudesse trabalhar. E o pouco que eu conhecia sobre o Senhor foi a minha avó quem me ensinou. Minha avó, uma pessoa simples, católica, mas que não sabia ler muito bem, ela não tinha Bíblia, não conhecia o Evangelho. Ela ia à missa algumas vezes, seguia algumas tradições católicas, então o pouquinho que eu sabia sobre o Senhor, como rezar, Pai Nosso, algumas orações, foi ela quem me ensinou. Mas eu nunca tinha tido um relacionamento com Deus. Eu sabia que existia um Deus no céu, mas para mim era algo muito distante. Durante a minha infância e a minha adolescência, eu tive contato com o espiritismo, tive muitas experiências com o mundo espiritual. Me casei na igreja católica também por tradição, porque eu e meu esposo nem na missa nós íamos. E a vida era assim, trabalhar muito, estudar demais e de vez em quando fazer uma oração decorada apenas quando eu me lembrava de Deus. Mas mesmo sem ter um relacionamento com o Senhor, ele já me revelava coisas em sonhos. Então, voltando lá para minha filha, depois que nós recebemos esse diagnóstico, ela passou mal novamente. Nós ainda não tínhamos entrado com nenhuma medicação, porque era um medicamento caro, e essa primeira caixa a médica tinha mandado trazer de São Paulo pra gente, nós iríamos buscar no dia seguinte. Só que naquela madrugada eu tive um sonho. Nós morávamos em uma chácara onde ela era toda avarandada, em volta dela era possível andar em volta da casa toda. E eu sonhei que tinha, acho que centenas de pessoas deformadas, tortas, demônios mesmo, andando em círculo em volta da nossa casa. Eu estava dentro de casa com a minha família, aqueles demônios em volta, quando eu via pela janela que o portão da frente se abria e entravam 3 pessoas com capas de chuva. E quando essas pessoas chegavam perto dessa multidão, eles se afastavam, meio que com medo, para essas 3 pessoas não tocar neles. E essas 3 pessoas conseguiram entrar dentro da minha casa. E o sono acabou assim, eu não dei muita importância. Comentei com o meu esposo sobre o sonho, mas eu não tinha entendido o que significava. E no dia seguinte, a minha filha passou mal novamente. Como nós já tínhamos corrido tantas vezes para o hospital, dessa vez eu pensei, não vou sair correndo. Meu esposo estava trabalhando. Eu liguei para ele, ele falou, me espera chegar em casa que nós vamos juntos para o hospital. Mesmo com os exames negativos, eu tinha muito medo de ficar com ela em casa daquele jeito. Ela era um neném, ela tinha 1 ano e 3 meses. Então a gente sempre levava no hospital quando acontecia isso para que ela fosse avaliada. Mais uma pausa na história. Naquela época eu tinha uma colega que vivia me chamando para ir conhecer a igreja dela. Ela já tinha chamado tantas vezes, mas tantas vezes, que eu fui por educação, com a esperança dela parar de convidar. Fomos eu, meu esposo, minha filhinha, sentamos lá no último banco, sem conversar com ninguém, fomos mesmo por educação. Agora volta para essa vez que ela passou mal, depois que eu tive um sonho. Enquanto eu esperava meu esposo voltar do trabalho, arrumava as coisas pra gente ir pro hospital, essa minha colega me telefonou e eu contei pra ela que nós iríamos ao hospital porque a Luísa tinha passado mal novamente. E aí ela me disse assim: posso pedir pro pastor lá da igreja e aí na sua casa fazer uma oração pra ela?
Eu falei, ah, pode, oração nunca é demais, eu vou ter que esperar meu esposo vir. Não, ele vai agora, ele já tá indo aí, vai com meu esposo junto. Falei, tudo bem, vou esperar. Como a minha filha tinha acabado de passar mal, depois que acontecia aquele episódio dela ficar rígida e virar os olhinhos, ela ficava bem molinha, ela não tinha força para sustentar a cabeça, então ela ficava com a cabeça assim caindo e eu segurava, né, aqui no meu peito. Mas aquilo durava segundos, gente. Segundos. Era o tempo de eu chamar o nome dela, o olho dela voltava ao normal. Ela não tinha uma reação de epilepsia, como nós vemos algumas pessoas, como nós aprendemos na literatura. Era algo totalmente diferente, mas algo acontecia com ela. Meu esposo chegou do trabalho, minutos depois o pastor chegou com um irmão lá da igreja, que era o esposo da minha colega. E com a minha filhinha aqui, quando eu ouvi o barulho do portão, eu me levantei para olhar. E foi exatamente a mesma cena do portão se abrindo e mas dois homens entraram. Mesmo sem ter conhecimento nenhum do Senhor, minha cabeça veio no terceiro homem que não estava visível ali para mim. Então o pastor entrou, eu permaneci onde eu estava, segurando minha neném, e ele falou: vou fazer uma oração para ela. Eu falei: tudo bem. Ele pôs a mãozinha na cabeça dela e fez uma oração tão linda, tão simples, com palavras simples, mas que estouraram as portas do céu. Eu imaginava que uma oração de cura ia envolver coisas, tocar trombetas, sair fumaça, brincadeira. Mas foi algo tão simples, gente. Quando ele tirou a mão da Luísa, ele falou assim pra mim: filha, sua menina não tem nada. Isso é totalmente espiritual. E ela nunca mais vai passar mal. E aí eu me lembro que eu falei pro pastor: e agora? Amanhã é... Amanhã é dia de buscar a medicação com a psiquiatra, o que eu faço? E o pastor falou assim: olha, se fosse a minha filha, eu não daria. Porque o Senhor me revelou que ela não tem nada, que a medicina pode solucionar. Gente, eu tô contando a minha história, tá bom? Não deixem de medicar os filhos de vocês, alguma pessoa que você conhece, que você ama, porque cada pessoa tem a sua história. Deus trabalha de modos diferentes com cada um de nós. Eu confesso pra vocês que naquele dia eu fui na fé do pastor, porque eu não tinha fé, eu não sabia como era ter fé, como era se relacionar com o Senhor. Eu não sabia nada, nada, nada. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a contar os dias. Todas as noites, quando eu colocava a Luísa no berço para dormir e ela não tinha passado mal naquele dia, eu me ajoelhava aos pés do berço e eu dizia: obrigado, Senhor, porque a Luísa não passou mal hoje. E no dia seguinte eu fiz a mesma oração. À noite eu me ajoelhei depois que ela tinha dormido e disse: obrigada, Senhor, porque a Luísa não passou mal hoje. E no dia seguinte eu fiz a mesma oração, e no outro também, e no outro também. E o tempo passou, os meses passaram, os anos se passaram, e a Luísa nunca mais passou mal. A Luísa nunca tomou um medicamento sequer para esse mal súbito que ela tinha. Mas na semana seguinte do pastor ter ido lá em casa, nós fomos até a cardiologista porque nós fazíamos o ecocardiograma periodicamente para acompanhar o soprinho no coração. E o exame estava demorando um pouco mais que o normal. A gente já estava acostumado, já sabia como que era o procedimento, mas ela virava a Luísa de um lado, virava a Luísa do outro, e aquele silêncio na sala. Daí a pouco ela falou assim: olha, mãezinha, não é que eu esteja querendo encontrar o buraquinho, ela dizia sobre o sopro. Não é que eu esteja querendo encontrar o buraquinho, mas não tem mais nada, já fechou. E aí ela me disse: eu não sei explicar, porque em situações assim, se não fechar até o 6º mês, é necessário uma pequena cirurgia. Eu respondi para ela: eu sei explicar. Eu sabia, tinha sido ele. O sopro também tinha desaparecido. Jesus entrou na minha casa, curou a minha filha, mudou a minha história. A graça me alcançou quando eu nem sabia buscar. O terceiro homem do sonho era ele. Foi ele quem curou. Foi ele quem me chamou. Hoje a Luísa tem 11 anos, vai fazer 12 anos no próximo mês. É uma menina saudável, linda, inteligente, não tem nenhum problema de saúde. É o orgulho da minha vida, minha companheira, minha princesa. E aí nós fomos batizados na igreja naquele mesmo mês que o pastor fez a oração para Luísa.
E daí eu entrei de cabeça. Não faltava nos cultos, ia aos cultos às segunda, quarta, quinta, domingo. Eu queria aprender, eu queria conhecer, eu tinha uma fome, uma sede pelo Senhor que não passava. Até hoje não passou. E nesse início, toda vez que o pastor chamava alguém para ir lá na frente, quando ele dizia alguém precisa de um tipo de oração, eu levantava e eu ia lá, mesmo que estava tudo bem. Quando ele dizia alguém precisa de cura, eu levantava e eu ia lá, mesmo estando bem de saúde. Ele não podia perguntar se alguém estava precisando de algo, se alguém queria uma oração, que eu levantava, eu era a primeira a estar lá, porque eu queria, eu precisava entender, aprender, receber aquela presença que um dia entrou na sala da minha casa. Mesmo depois de batizada, se o pastor dissesse alguém aceita Jesus, eu ia lá e eu aceitava Jesus de novo. Eu aceitaria Jesus em todos os cultos, todos os dias. E aí eu passei a escrever tudo o que eu aprendia. Todas as ministrações que o Senhor falava comigo. Tudo que eu aprendia lendo a Bíblia. A primeira Bíblia que eu li foi uma Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia é difícil de ler, com palavras difíceis, né? Mas foi uma dessa que eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. A voz de Jesus, meu querido Jesus. Jesus virou o amor da minha vida. E tudo começou assim, com uma visita do céu. Em 2020, 2021, na época da pandemia, eu me aprofundei ainda mais nos estudos sobre o Senhor e iniciei o meu mestrado em teologia. Nunca tive a intenção de ensinar. Deus sabe, quando eu iniciei o mestrado, a vontade que eu tinha era de entender, conhecer a Bíblia sem depender da explicação de um pastor. Eu queria aprender a ler as Escrituras. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria falando com tantas pessoas sobre um Deus real. Porque hoje, depois de tudo que eu vivi, eu posso te dizer algo com certeza. Deus é real. E eu não tô falando de religião, eu tô falando de um Deus que entra na dor, que te encontra no desespero, que transforma histórias que pareciam não ter mais saída. A minha filha foi curada, mas o maior milagre que aconteceu foi dentro de mim. Foi dentro da nossa casa. Eu fui transformada, eu fui alcançada, eu fui resgatada. Eu não me lembro se eu comentei, mas o meu esposo foi batizado junto comigo no mesmo dia. Hoje ele é doutor em teologia e também continua nessa busca incansável pelo conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Se você que está me ouvindo agora, talvez esteja sentindo muito cansaço, sem respostas, talvez achando que acabou. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda não terminou. O mesmo Deus que me encontrou naquele dia também pode te encontrar aí, exatamente onde você está. Ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda faz milagres. E se ele fez por mim, tão errada, tão pecadora, ele também pode fazer por você. Amém?